Mas um alerta que a gente deixa para todos os clientes, que quando for fazer um orçamento, principalmente de empreitada global, fazer uma avaliação de forma geral no mercado de Uberlândia, ou se for em outra cidade, de forma geral, para ele ter uma noção, uma média de valores. Porque o que acontece? Tem muito construtor que coloca o preço muito abaixo do mercado, aí é de duas uma, ou ele coloca o preço muito abaixo, colocando muitos itens, deixando ali oculto, muitos itens que vai dentro de uma obra, que o cliente como leigo, e por estar com a confiança na construtora, não conseguir enxergar esses tópicos, que pode depois, no decorrer da obra, gerar um grande transtorno, por ele não conseguir ter identificado isso lá no contrato. Aí vai ter os aumentos, os aditivos de contrato, que o construtor vai ponderar e vai falar, não, realmente isso não estava no nosso contrato, vamos ler o contrato para você ver. E vai vir um ajuste muito grande, voltando o preço da construção de forma de mercado, e sendo que o cliente, na hora de fazer a negociação inicial, se deixou levar pelo brilho do valor. Então isso é um alerta que a gente sempre deixa para o cliente, porque assim, não existe milagre. Então, o preço geral que tem acontecido na construção civil, ela é uma média para todos os construtores. E uma prática que também o pessoal às vezes usa no mercado é de colocar coisas muito inferiores do mercado, principalmente que a gente atua, que é o alto padrão. Então, às vezes o construtor coloca lá, identifica esquadrilha inferior, portas, louças, metais, torneira, até tubulação, coloca de marca inferior, e o cliente, por ser leigo, não conhece esses itens e realmente fica um preço muito inferior ao mercado. Só que quando ele vai ver a qualidade das coisas que estão sendo colocadas na casa dele, ele se frustra, e se quiser realmente o padrão merecido, o padrão da sua casa, aí o valor vai aumentando demais. Então isso é uma das coisas que acontece muito, aí gera muito desgaste. Então a gente não sabe se é malícia do construtor ou falta também de entendimento e do próprio cliente querer buscar uma segunda opinião, ou uma segunda empresa, ou até um arquiteto, um orçamentista, para ver se realmente aquele valor proposto pelo contratado realmente está justo ao mercado e ao padrão da casa que ele pretende construir. E um dos itens também que deve levar bastante em consideração é em relação à mão de obra, a execução por um todo do canteiro de obra. Porque hoje a mão de obra de uma construção, ela representa em torno de 40% do valor do metro quadrado de custo total da construção, né, de execução da obra, tirando terreno, essas coisas não, mas da execução da obra em si, representa 40%. Então devemos sempre prestar atenção também no pessoal, na empresa que está sendo contratada para executar a obra, porque hoje existe também uma grande oscilação até nas contratações de funcionário e de terceiros, de empresas terceirizadas, como armação, carpintaria, hidráulica, elétrica, telhado, impermeabilização, ar-condicionado. Então, todos esses pessoais que são empresas terceiras, isso também é um diferencial na obra. Por quê? Você contratando uma boa equipe qualificada, que entrega uma qualidade devida pelo padrão da obra, esses valores tendem a chegar a esses 40% da obra que a gente sempre estima. Porque se o cliente, às vezes, pega um contrato mais simples, que é um contrata uma construtora, somente para fazer empreitada de mão de obra, o cliente vai buscar pelo preço. Então também é uma coisa que assim, quem consegue fazer mais barato é porque o próprio construtor ou a construtora contrata os terceiros, esses microempreendedores mais baratos. Então por isso que eles conseguem fazer uma empreitada mais em conta. Só que, ou seja, sempre o mais barato nunca vai ser o melhor. Então hoje a gente, aqui na nossa construtora, a gente vive muito isso. Então a gente já fidelizou esses terceiros, que a gente já tem um bom histórico. Então a gente realmente, o preço da mão de obra, às vezes ela se destaca um pouquinho para mais por devido contratar as pessoas mais qualificadas. Porque a gente já sofreu muito, às vezes, com a mão de obra quando a gente começou, e realmente não trazia uma qualidade que a construtora quer entregar para o cliente. Então a gente vem sempre trocando, às vezes, essas equipes, trazendo sempre uma qualidade de excelência, porque uma casa de um valor agregado alto, uma construção de alto padrão, tem que fazer jus à mão de obra. Porque o que adianta comprar um porcelanato muito caro, uma torneira muito cara, todos os materiais de primeira, sendo que não tem uma mão de obra à altura do material para que ele seja sentado, para que ele seja colocado ali na obra. Então tudo isso tem que andar na mesma linha
de raciocínio, material de primeira, mão de obra de primeira. Então isso também é uma coisa que pode elevar um pouco mais o custo devido à qualidade. E quando o cliente procura pelo preço mais em conta, realmente ele vai ter uma qualidade inferior, às vezes o pessoal não vai ter uma gestão, vai atrasar a questão de obra, vai deixar a obra ociosa, com a mão de obra ruim. Então isso tudo, a gente tem vários exemplos aqui de construtor que cliente chega aqui e abre o jogo para a gente, ó, meu irmão construiu, ou às vezes cliente que a gente não consegue fechar orçamentos, e depois vem às vezes até no final da obra perguntando se a gente consegue fazer uma consultoria, o acompanhamento da obra, para que consiga salvar alguma coisa ainda, para que a obra não seja tão danificada devido à contratação errada que ela fez. Por ser leiga, não às vezes por, não, eu estou contratando mais barato, mas às vezes alguém indicou de má fé, alguma coisa assim, que deu um transtorno muito grande para o cliente. Então, a gente sempre comenta, a mão de obra tem que ser justa ao material que o cliente compra. Se o cliente está comprando um material de primeira, tem que buscar uma mão de obra de primeira. Agora, se o cliente, não, eu vou comprar um material de segunda, então uma mão de obra de primeira não vai conseguir fazer um material de segunda ficar de primeira. Então, todas essas coisas têm que se enquadrar. Então, isso é um conselho que a gente sempre deixa para os clientes, a gente sempre fala nas nossas negociações, abre o jogo, o cliente tenha um campo de visão mais aberto na hora de construir sua casa, porque a casa é uma coisa, é um bem que o cliente está construindo, às vezes que vai pensando, é a casa da minha vida, é a casa que ele nunca pretende vender, nunca pretende desfazer dela, então ele quer colocar ali todo o seu investimento, às vezes até fazer um financiamento a longos anos de vida, então ele está colocando toda a sua economia naquela obra, naquele lar, na sua residência, para ter uma decepção. Então isso é uma coisa que me dói muito no coração quando eu escuto uma história triste como essas que a gente citou. Espero que todos vocês tenham gostado. Esse é um alerta que a gente quer trazer para vocês, porque é uma coisa que, se a gente passar por uma situação dessa, é um transtorno muito grande para a vida de todo mundo e muitas das coisas pode não ter reversão. Então é um conselho que a gente deixa, espero que todos tenham gostado aí do conteúdo, como um alerta para que todos consigam construir a casa dos seus sonhos de uma forma maravilhosa e tenham o resultado que cada um de vocês merece.